A gente vai apresentar o trabalho sobre o artigo da utilização de técnicas de biologia molecular na genética forense, uma revisão. As alunas sou eu, Débora Alessandro Paulino e a Letícia Alessandro Paulino. Bom, o auge do avanço da tecnologia forense foi quando as técnicas de identificação, que fundamentadas da análise direta do DNA, se tornaram uma das ferramentas mais poderosas para a identificação humana e investigações criminais. Determinação de... Peraí, gente. Eu vou gravar áudio. Aí eu vou passar depois, porque aí enquanto você faz aqui, eu vou gravar o áudio lá com o senhor do Diego, enfim. Que sim. Eu vou gravar o áudio da apresentação. E daí você vai deixar aqui tocando. Depois. Fecha a porta daí. Obrigada. Oi, a gente vai apresentar o trabalho sobre o artigo A utilização de técnicas de biologia molecular na genética forense, uma revisão. As alunas sou eu, a Débora Alessandro Paulini e a Letícia Alessandro Paulini. O auge do avanço da tecnologia forense foi quando as técnicas de identificação elas se tornaram uma das ferramentas mais poderosas para a identificação humana e as investigações criminais. Determinação de identidade genética pelo DNA é uma técnica que ela pode ser usada em vários diagnósticos, como de culpabilidade dos criminosos, exonerar os inocentes, identificar corpos e restos humanos em desastres aéreos e campos de batalhas, por exemplo. Ele também pode usar para determinar a paternidade com culpabilidade, elucidar as trocas de bebês em berçários e também detectar substâncias e erros de rotulação em laboratórios de patologia clínica. A vantagem sobre a tipagem é que o DNA possui alta estabilidade química e está presente em todas as células nucleadas do organismo humano, o que vai facilitar a obtenção da amostra. As primeiras técnicas eram convenientes só para análise de DNA com evidências biológicas que tivesse as células nucleadas. Porém, com a implementação do sequenciamento do DNA mitocondrial, essa limitação foi superada. Por exemplo, antes a gente tinha impressões digitais e outras pistas que eram usadas para poder desvendar os crimes. Hoje são inúmeros os espécimes biológicos do qual o DNA ele pode ser extraído e a gente pode encontrar ele em amostras de sangue, ossos, cabelo, entre outros. As aplicações da biologia molecular no laboratório criminal, eles focam na capacidade da análise do DNA em identificar um indivíduo a partir de uma amostra de cabelo, manchas de sangue e fluidos corporais, entre outras amostras. A datiloscopia genética ou perfil de DNA, ele se baseia no fato de que gêmeos idênticos são os únicos indivíduos que possuem cópias idênticas no genoma humano. E aí, indivíduos diferentes que contêm no fato de que indivíduos diferentes eles contêm muito poliformismo, que seria as posições onde sequências de nucleotídeos vão se diferir em cada membro da população. Para poder ser considerado um poliformismo, o alelo raro de um determinado loco ele deve estar presente em mais de 1% dos indivíduos. Assim, por conta dessa grande variação no número e no tipo das variações, fica mais fácil de identificar uma pessoa de acordo com o padrão dos poliformismos. A tipagem do DNA ela vai se basear nos mesmos princípios fundamentais e usar as mesmas técnicas empregadas em vários momentos da medicina e da genética, como, por exemplo, o diagnóstico e mapeamento genético. O DNA é resistente a muitas condições que destroem a maioria dos outros compostos biológicos, além de que são necessárias poucas células nucleadas, com pouca quantidade de DNA para poder identificar um indivíduo. E para a identificação genética precisa desses indivíduos, muitas técnicas foram desenvolvidas. Algumas delas foram a RFLP, VNTR, PCR e a STR. A coleta e a preservação de evidências biológicas. O poder de introduzir os achados de DNA no tribunal ele sofre um grande impacto pela coleta das provas e os métodos de preservação. Segundo a visão técnica e criminalista, o DNA ele pode ser coletado da maioria dos espécimes biológicos, por conta de ser uma molécula estável em ambiente seco e frio, caso ele seja armazenado nessas condições, eles vão ter grandes chances de resultados confiáveis. O método da coleta específico ele vai depender do estado e da condição da evidência biológica. No geral, é importante que tenha uma quantidade grande da amostra para garantir que tenha a extração de DNA suficiente para a realização dos testes. Também é importante prevenir que venha, quando for fazer a coleta, venha sujeira adicional, gorduras,
fluidos e outros materiais que vão poder acabar interferindo nesse teste de tipagem. Também é importante levar em conta que esse material biológico recuperado na cena do crime, ele pode sofrer algumas alterações ambientais, como de luz ou altas temperaturas, reativos químicos, entre outros. E eles que vão poder acabar ocasionando as quebras e as alterações da cadeia de nucleotídeos e, com consequência, modificar a composição e a estrutura normal do DNA, que vai acabar impossibilitando resultados confiáveis na análise. Assim que coletadas, as amostras já devem ser entregues aos laboratórios forenses, que vai evitar a deterioração da amostra, e elas devem ser armazenadas em local frio e seco. Em caso de uma análise de justiça, se essas evidências elas não forem documentadas, coletadas, embaladas e preservadas com muito cuidado, elas não vão acabar não preenchendo os requisitos legais e científicos para poder ser admitido no tribunal, porque se ela não for propriamente coletada, documentada, sua origem pode ser questionada no jurídico. O erro ele pode acontecer em qualquer estágio, desde a coleta até a interpretação dos resultados das análises, mas nem todos os erros eles vão ter consequências e eles podem até ser corrigidos durante todo o processo. Os marcadores moleculares para identificação humana. O poliformismo de DNA ou marcadores de DNA são regiões genômicas que possuem variações entre pessoas normais. Nos últimos anos, os cientistas foram desvendando várias técnicas para poder diferenciar, para poder fazer o estudo desses diferentes tipos de poliformismos. Entre eles, a gente tem os VNTRs, que são os números variáveis de repetição em tandem, que também são chamados de mini-satélite. O poliformismo de DNA, que é um poliformismo de DNA que vai possuir uma série de comprimentos de repetições de fragmentos de DNA, que vai conter de 500 a 1000 pares de bases, com unidades repetidas em sequência. Cada um vai ter cerca de 15 a 35 pares de base. Os blocos do VNTR eles são apropriados como marcadores para a identificação humana. E aí a gente tem o STR, que são repetições curtas do tandem ou microsatélites, que eles são similares aos VNTRs, só que o que vai fazer ter diferença ali é o tamanho. No geral, eles não passam de 200 pares de base e no comprimento das unidades em repetições, eles variam de 2 a 7 nucleotídeos. São locos abundantes no genoma humano e cada um vai possuir um grande número de alelos diferentes. Inclusive, vai ser maior do que aqueles encontrados no VNTRs, o que acaba tornando eles mais úteis para a identificação humana. A gente tem os marcadores bialélicos também, que são o poliformismo de substituição de nucleotídeos únicos e o poliformismo de inserção ou deleção de um ou mais nucleotídeos. A vantagem é que eles podem ser estudados em produtos de amplificação muito mais caros. Aí os SNPs, eles são mais abundantes e são os melhores estudados desse grupo. Eles contêm cerca de 5,3 milhões encontrados no genoma humano, que vai dar cerca de 600 pares de base. As publicações analisaram a possibilidade dos SNPs substituírem os STRs na identificação de criminosos. Só que bancos de dados com microsatélites eles já foram montados, por isso a facilidade de comparação é maior para os marcadores STRs. E na identificação humana, esses marcadores eles têm desvantagem por possuir apenas 2 alelos, o que vai facilitar a possibilidade de 2 indivíduos compartilharem o mesmo genótipo, mesmo não sendo aparentados ou relacionados a uma cena de crime. Aí uma forma de superar esse obstáculo, essa desvantagem, seria uma tipagem com um número maior de marcadores, que facilitaria a identificação precisa. As técnicas utilizadas para a genotipagem de marcadores genéticos. A primeira citada é a eletroforese, que com essa técnica é possível separar as moléculas em função da sua massa, forma e compactação. O DNA, nessa técnica, o DNA ele pode ser visto com a presença de compostos intercalantes. O mais usado é o brometo de etídio, que com a presença deste composto, o DNA ele vai emitir a fluorescência pela exposição à luz UV, e com isso as moléculas de um mesmo tamanho vão ser visualizadas em um mesmo ponto do gel, que vai formar uma faixa fluorescente. Os géis de agarose e géis de acrilamida são os géis
um dos géis usados nessa técnica, e a escolha do gel ele vai depender do tamanho do fragmento, da diferença de tamanho de diferentes fragmentos de DNA. A eficiência dessa técnica ela vai depender da concentração do polímero e da intensidade da voltagem e a amperagem aplicada durante o processo. A solução tampão eletrolítica usada nesse processo, geralmente é as TBE e as TAE, no caso da eletroforese do DNA. Outra solução usada é a tampão de amostra e corantes. Quanto maior a concentração, maior vai ser a capacidade de distinguir esses fragmentos de tamanhos próximos. A desvantagem dessa técnica é identificar os fragmentos apenas quanto ao tamanho e não quanto à sequência. Outra técnica é a Solter Blotting, que é o DNA com uma sequência de base específica, eles podem ser identificados por esse processo. Ela é usada a capacidade da nitrocelulose de se ligar a apenas a DNA fita simples. Em síntese, o processo acontece com a eletroforese, com o DNA genômico total. Aí eles vão embebedar o gel em NaOH para o DNA poder se converter em uma forma de fita simples. Depois disso, o gel vai ser recoberto por uma folha de nitrocelulose, então as moléculas se deslocam para a nitrocelulose, retirando o líquido. Então, o DNA de fita simples, ele se liga a essa membrana na mesma posição que estava no gel. Depois de fixar o DNA no lugar com o auxílio da secagem, vai ser umedecida a membrana, que vai conter uma sonda de DNA fita simples. A nitrocelulose, então, vai ser mantida em uma temperatura adequada para poder ocorrer a hibridização das sondas, as sequências alvos. E aí vai ser removida a sonda da membrana e feita a autorradiografia pela exposição a um filme de raio-x que vai mostrar a posição das moléculas complementares. Essa técnica ela pode ser usada na identificação de poliformismo, que vai determinar a alteração padrão da clivagem obtida a partir de uma região do DNA. Padrões de RFLP feito com uma sonda específica podem estabelecer impressão digital de DNA, permitindo a diferença de dois indivíduos quaisquer. A outra técnica é a reação em cadeia polimerase, a PCR. Essa técnica ela revolucionou a genética molecular por conta da rápida clonagem e análise do DNA. É um processo que acontece in vitro, ele é rápido e versátil, que faz a amplificação da sequência-alvo de DNA definidas. Geralmente, ele é programado a amplificação seletiva de uma sequência-alvo de DNA específica a partir do DNA total que é previamente extraído. Para isso, vai ser necessário alguma informação prévia que diz respeito às sequências-alvos utilizadas. Essa informação vai ser usada para fazer com que os dois oligonucleotídeos iniciadores, chamados de primers. Depois que os primers forem adicionados ao DNA molde desnaturado, eles vão se ligar à sequência de DNA complementar ao seu sítio-alvo, flanqueando e delimitando a região que vai ser analisada. Aí, com a DNA polimerase termoestável e as 4 desoxirribonucleotídeos trifosfados vai iniciar a síntese das novas fitas de DNA, que são complementares a cada uma das fitas de DNA do segmento-alvo. Depois de cerca de 25 ciclos, que é a média de ciclos que acontece durante esse processo, vai ter a síntese de DNA. E os produtos da PCR elas vão incluir cerca de 105 cópias da sequência-alvo específica. Esse é um processo simples e fácil de realizar em laboratório e os resultados eles podem ser obtidos em um curto espaço de tempo. Geralmente, ele custa menos de 24 horas para poder realizar. As principais vantagens da técnica de PCR. Entre as principais vantagens está a sua velocidade e a facilidade de utilização. É uma técnica bastante rápida e fácil de ser utilizada. Isso porque já existem programas já de computador que conseguem aprimorar esse tempo, além de que é uma técnica relativamente simples, né, utilizada. Além da velocidade, também temos a sensibilidade, né? Isso porque a PCR ela consegue amplificar as sequências do DNA a partir de quantidades muito pequenas do DNA-alvo e até mesmo do DNA de uma única célula. Além disso, também a sua robustez e a possibilidade de análise de amostras degradadas é uma vantagem, né? Porque a PCR ela consegue permitir, né, essa amplificação de sequências específicas a partir de um material
de DNA que já está bastante degradado ou embebido em um meio onde o seu isolamento é problemático. Além das vantagens, também existem suas limitações. E a principal limitação da técnica de PCR é a contaminação. Isso porque se o contaminante ele estiver presente em níveis, em quantidades bastante comparáveis ao DNA-alvo, a sua amplificação pode acabar confundindo a interpretação dos resultados, né? E o que pode acontecer é levar a uma conclusão errônea dos resultados da análise. A RFLP, a VNTR e a STR associados à PCR. A tipagem do RFLP foi a primeira tecnologia usada em testes de DNA forense, mas devido às necessidades de uma grande quantidade de DNA não degradado, essa tecnologia não é tanto mais protocolo de escolha nos laboratórios que vão realizar os testes de DNA forense. O método de PCR ele possui uma vantagem sobre essa técnica anterior de RFLP, que é baseada em Southern, já que ela precisa de uma quantidade bem menor de DNA para análise e, além disso, ele é um teste rápido, né, que pode utilizar amostras muito degradadas também, tendo com isso a certeza mesmo de resultados satisfatórios. E já nas análises de STRs, apenas a região de interesse ela vai ser amplificada. E com o advento desses métodos automatizados que vieram, vários kits comerciais para tipagem desses marcadores STRs, eles estão disponíveis, né? O que demonstra a sua importância na genética forense. O sequenciamento manual do DNA. O sequenciamento ele pode ser realizado manualmente, né? O DNA ele pode ser sequenciado produzindo fragmentos por meio da interrupção controlada da replicação enzimática. Isso acontece, né? Porque a DNA polimerase ela vai copiar uma determinada sequência de uma fita de DNA única, como acontece em uma reação mesmo de PCR comum. A diferença dessa reação é que, além dos 4 desoxirribonucleosídeos que são marcados com radioatividade, né, a mistura de incubação contém um análogo 2', 3' de desoxi de um deles. Com isso, a incorporação desse análogo, né, ela consegue bloquear o crescimento de uma nova cadeia. Assim, eles conseguem produzir fragmentos de vários comprimentos, né? Como bloqueia o crescimento, eles vão produzindo vários fragmentos. Aí essa mesma amostra, ela é submetida a uma reação em 4 epinófilos diferentes e cada um desses 4 vão ter um dos 4 nucleotídeos que são modificados. Como resultado final, em cada reação, a gente tem vários fragmentos de diferentes tamanhos. Aí, devido, né, por causa da parada da reação, a cada vez que o nucleotídeo amplificado é incorporado. E esse conjunto de fragmentos, né, um para cada análogo de desoxi, eles vão ser submetidos à eletroforese e, com isso, né, vão conseguir ver a sequência de base do novo DNA, que vai ser lida na autorradiografia. Os métodos automatizados para sequenciamento de DNA. Um deles é o sequenciamento automático de DNA. Os sequenciadores de DNA, eles analisam automaticamente já essas fitas de DNA que já foram previamente amplificadas, cujos DNTPs, eles incorporados já anteriormente, com compostos fluorescentes de diferentes cores para cada um. Cada DNTP vai possuir uma cor diferente, né? O produto dessa PCR ele vai ser aplicado em um gel no interior de um capilar. E assim, né, a migração do DNA ela vai acontecer até passar pelo detector do equipamento. Aí um feixe de laser vai rastrear o gel, excitando esses marcadores que emitem luz em um comprimento de onda específico, de acordo com o corante utilizado, né, já que cada um possui um corante diferente. Aí essa luz vai ser detectada e o padrão do espectro de cada um é analisado, com a ajuda de programas já que permitem gerar a sequência de DNA, conseguindo fazer a análise dessa análise. Outro método automatizado é a genotipagem de STRs, utilizando o sequenciador automático. Atualmente, entre essas técnicas de tipagem de DNA usadas na identificação humana, a genotipagem automatizada de DNA com STR multiplex ela é baseada em fluorescência
e ela é a mais informativa, a mais precisa, robusta e com maior rapidez. Nessa metodologia, são vários STRs que vão ser amplificados utilizando-se vários pares de primers, são os PCRs multiplex, que compõem um kit comercial já pronto. O produto dessa reação da amplificação dos STR, ele é detectado através dos seus respectivos tamanhos já, através da migração em gel também da em gel de eletroforese de alta resolução que é localizada dentro de um capilar. O DNA mitocondrial na identificação humana. A principal vantagem do DNA mitocondrial é que ele está presente num total aproximado de 500 a 2.000 cópias por célula. Com isso, a análise do DNA mitocondrial, nas investigações criminais, na forense, ela é particularmente bastante útil, né? Uma vez que essa abundância, né, de cópias oferece uma maior chance de que essas consigam suportar maior a degradação das amostras obtidas por análise forense, né? Uma característica importante também do DNA mitocondrial é que ele é herdado uniparentalmente, ou seja, ele vem só da mãe. Isso, né, porque só as mitocôndrias do gameta materno que estão presentes no embrião e no indivíduo adulto, consequentemente. Com isso, né, as relações familiares em relação à linhagem materna, elas conseguem ser reconhecidas facilmente pela técnica de DNA mitocondrial para a identificação humana. Já o cromossomo Y na identificação humana também vem sendo bastante útil. A análise de STRs do cromossomo Y ela tem sido uma técnica bastante utilizada, né, também para solucionar disputas de paternidade de filhos do sexo masculino, uma vez que o cromossomo Y está relacionado ao sexo masculino. Vem sendo importante, bastante útil também, por exemplo, para investigação em casos de estupro, né, quando são encontradas misturas da secreção vaginal com o sêmen. Os bancos de dados de DNA forense. Esses bancos de dados de DNA forense, eles vêm sendo bastante importantes na forense. E isso porque eles vêm alterando o sistema de justiça criminal e remodelando o campo da ciência forense, principalmente porque eles fornecem a chance da identificação de indivíduos e resolução de casos em que não existem suspeitos. Os bancos de dados eles precisam de um nível bastante apropriado de certificação e também um bom suporte legislativo, político e financeiro. O primeiro banco de dados desses perfis genéticos de criminosos ele foi criado na Inglaterra, só que o banco mais importante hoje em dia ele é criado pelo FBI, né, nos Estados Unidos, que é o Sistema de Índice de DNA Combinado, o CODIS. O artigo cita também, né, que o Brasil ele deveria estabelecer como prioridade nacional a implementação de um programa para banco de dados de DNA forense, né, alguma coisa eficiente para a determinação da identidade genética para ajudar nas investigações criminais do país e aumentar a segurança pública também. O uso do DNA também tem as suas limitações, né? Exemplos, né, para essas limitações são em casos de quando os gêmeos idênticos eles são suspeitos de crimes com vestígios deixados, o DNA ele não ajuda muito, né, para a elucidação do delito, uma vez que os gêmeos idênticos possuem o mesmo DNA, então não consegue fazer essa diferenciação, né? Nesse caso, seria útil mais a datiloscopia convencional, né, se no caso dos vestígios tivessem deixados impressões digitais. Além disso, também, as condições de preservação do material biológico de um cadáver carbonizado ou que um cadáver que tenha ficado muito tempo submerso no mar, isso muitas vezes não permite, né, que eles consigam fazer a análise do DNA com resultados bastante significantes, né, para conseguir afirmar a identidade do indivíduo. Nesse caso, eles fazem exame da arcada dentária. Outro ponto também é que qualquer vestígio de roupa colorida que tenha sido encontrado nessas evidências biológicas, elas acabam inibindo a reação de PCR. Para concluir, a análise do DNA ela vem sendo um dos maiores progressos técnicos da investigação criminal desde a descoberta das impressões digitais.
Eles citam, né, que os métodos baseados na PCR eles são os mais imediatos e requerem apenas uma pequena quantidade de material, com isso podendo fornecer identificação não ambígua de alelos individuais. A tecnologia do perfil e os métodos que são relacionados à análise de DNA, elas progrediram bastante a ponto de não colocar em dúvida a admissibilidade dos dados sobre o DNA quando eles são adequadamente coletados e analisados. Com isso, eles espera-se que as técnicas de biologia molecular já existentes sejam aprimoradas e que surjam novos e melhores métodos para análise, a fim de que a grande maioria dos casos de investigação forense tenham um desfecho que não possa ser questionado nos tribunais.